Vamos lá. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live começando. Que legal. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Conversar um pouquinho mais com vocês sobre a psicomotricidade. Dentro de instantes estarei com um grande amigo e também o professor Cristiano, Cris Nogueira, e abordaremos hoje sobre a psicomotricidade. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Fala, Brunão. E aí, Cris? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bem, graças a Deus. E você? Melhor agora. Que bom. Cara, já que vamos começar a nossa live, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, para que as pessoas conhecessem quem é o professor Cristiano. Bom, vou ser breve, né? Minha formação é educação física. Dentro da educação física sempre trabalhei mais ligado à educação. E por conta até da minha experiência com a educação física escolar, busquei a formação em psicomotricidade, com o objetivo de melhorar minha atuação como educador físico, mas por fim a vida profissional foi me conduzindo mais à psicomotricidade, à parte terapêutica, e hoje eu tenho um espaço chamado Asas Terapias, onde nós desenvolvemos um trabalho terapêutico de estimulação e orientação ligado à psicomotricidade. Legal. Cris, já que nós vamos abordar hoje os benefícios da psicomotricidade nessa aprendizagem, antes de mais nada, eu gostaria que você pontuasse, nesse bate-papo assim bem rápido, quais são as grandes dificuldades que você, enquanto profissional, vê dessas crianças, principalmente no ensino infantil? Quais são as maiores dificuldades? Bom, acho que a principal delas, né, que a gente observa em termos gerais, pensando aí para o trabalho do psicomotricista, são dificuldades de cunho motor. Né? Então, quando a gente observa uma criança com dificuldade de locomoção, né, de motricidade global e também fina, né? Então dificuldade na fala, dificuldade nas habilidades manipulativas. Eu fiz gesto de grafia, mas antes disso, né, a criança não consegue agarrar objetos, ela tem dificuldade de manipular objetos, abrir um zíper, se vestir ou se despir sozinha, com autonomia, dentro da educação infantil. Então nós estamos falando de crianças aí a partir de 2 anos. São sinais muito significativos, não para um tratamento, mas para que a gente possa, no primeiro momento, pensar numa estimulação adequada, buscando a prevenção. Né? Sobre o olhar psicomotor, a educação tem um papel muito importante, que é a prevenção. Quando se estimula de maneira adequada, respeitando as fases de desenvolvimento, a gente previne não só dificuldades de ordem motora, mas dificuldades de aprendizagem, dificuldades sociais, socioemocionais. Então, no primeiro momento, essa eu acho que é a dificuldade mais gritante. Avançando um pouquinho mais, dificuldades de relação social, dificuldades no processo de aprendizagem, também, muitas vezes, quando a gente está falando da educação infantil, estão ligadas a um atraso no desenvolvimento psicomotor
ou por uma questão fisiológica, né, ou até ambiental por falta de estímulo, nem sempre é cognitivo, é intelectual, né? Ainda mais lembrando que nos 7 primeiros anos de vida, a nossa aprendizagem intelectual é dependente do corpo. Então, se esse corpo não é vivido, as chances de que a criança tenha dificuldade de assimilar e trabalhar com os conteúdos simbólicos, né, acadêmicos, pedagógicos, é muito maior. E aí, quando eu falo de socioemocionais, só desculpa, Bruno, fiz uma pausa mais longa aqui. Às vezes a criança, pela dificuldade motora, pelo atraso psicomotor, ela tende a ter uma inibição muito grande. A gente não espera que uma criança de 2, 3 anos, 4 anos seja muito quietinha, muito retraída ou muito dependente. Criança com 1 ano e meio, até 2,5, até 3, é a fase do desenvolvimento da autonomia. Né? Então ela precisa ter autonomia. Então quando a gente vê uma retração muito grande, uma timidez muito grande, uma dependência muito grande, ou então o próprio a relação com as regras, aí avançando um pouco mais até, não só as regras sociais, os combinados, mas principalmente as regras dos jogos, né? Então, sejam eles cooperativos, então a criança com dificuldade de cooperar, muito egocêntrica ainda, o que é natural até os 3 anos, ou então com muita dificuldade de uma relação mais competitiva com os amigos, isso tudo pode ter a origem na organização psicomotora. E muitas dessas abordagens a gente faz então por meio das brincadeiras, né, Cris? Que não é só ter a criança sentadinha ali na mesa e muitas vezes ela precisa vivenciar o corpo, ter esse corpo explorado por meio dessas atividades. E aí entra o papel dos professores de educação física, os pedagogos, que ajudam nesse desenvolvimento de uma forma muito mais ampla, até mesmo na questão da oromotricidade, como que a criança articula a boca para poder falar. Isso também é muito importante. Então ela precisa ter a consciência do seu corpo nesse meio, né? Aonde ela está inserida. Isso faz toda a diferença. Perfeito, Bruno. A gente usa muito, né, hoje, cientificamente, nos diversos materiais, nos contatos, a gente ouve muito falar das brincadeiras e os benefícios dela. Eu acho que é difícil a gente quantificar todo o benefício da brincadeira. Agora, o que eu costumo colocar é assim, por que brincadeira, então? Por que a gente está discutindo brincadeira? Porque o universo infantil de relação social e de aprendizagem é por meio, sim, da brincadeira, é por meio do lúdico, é por meio do jogo simbólico, né, do faz de conta. Então, este é o universo infantil. Por isso, né, eu entendo que você está colocando as brincadeiras, você tem um trabalho fantástico com elas, né, que é um trabalho que eu admiro bastante. Então, assim, como educador físico e psicomotricista, eu vou ampliar o leque de brincadeira de uma maneira gigantesca. Para mim, o brincar não é só o jogo elaborado com regra e coletivo. Né? A criança assistindo TV de ponta cabeça, brincando com o corpo, levantando a perna, isso já é uma brincadeira. Ela não precisa ser estruturada, ela não precisa ser elaborada. Ela pode ser apenas vivenciada. Logo, a gente está falando de espaço e momentos organizados para isso. Uma educação infantil na qual a criança passa muito mais tempo em sala de aula, né? Vou falar de sala de aula pensando em muito mais tempo parada do que em movimento, em ação, não é o ideal. E aí não é o Cris que está falando, é a neurociência. São os diferentes, e eu posso até citar Piaget. Quando ele coloca que dos 2 aos 7 anos a aprendizagem é o período pré-operatório, isso significa que a criança precisa ainda das experiências concretas para o desenvolvimento intelectual, o que é mais concreto que o próprio corpo? Então, contar tampinhas, manipular formas geométricas, faz parte desse processo pré-operatório, mas só ele é muito pouco. Então, essa criança precisa sentir a ação da gravidade, ela precisa ter uma inversão postural, então ficar de ponta cabeça,
pensando até no desenvolvimento neurofuncional, no resgate filogenético, a gente tem aí o cérebro de todos os animais, né, as 3 unidades neurofuncionais, então o cérebro de toda a história filogenética da evolução das espécies. Logo, a gente precisa viver esses estágios desde a vida horizontal do bebê, a verticalização do primata e do humano. E aí eu estou citando isso por quê? Porque é algo que eu tenho visto cada vez menos, é a criança se pendurar, é a criança escalar, que é a fase primitiva do primata. Então a gente precisa viver isso. Então, massinha, eu tenho que trabalhar massinha para fazer o trabalho prensor de tônus manual? Tem. Agora, o pendurar-se também, o escalar também. Seja de uma escada, seja de um trepa-trepa, seja de uma parede de escalada, seja lá qual for. Ou então só segurar na trave lá, numa barra, e ficar lá sentindo o peso do corpo. Isso é relevante. E por sinal, hoje em dia, nas unidades que eu acabo visitando também, conhecendo, fazendo bate-papo com algumas pessoas, não tem mais aquele brinquedo tradicional, o trepa-trepa. Que aí você faz essa apreensão manual, você faz essa transição. Não tem mais essa oportunidade para a criança. E com certeza eu vivi isso daí, você viveu, e muitas pessoas que estão nos assistindo também brincaram, também tiveram esses momentos oportunos para fazer essas atividades. E hoje em dia está cada vez mais escasso, infelizmente. Então eu vejo que algumas escolas estão diminuindo esse tempo de aprendizado corporal das crianças. E aí eu poderia até dizer que está gerando um analfabetismo motor, que as crianças não têm mais consciência do seu próprio corpo e do que ele é capaz. Inclusive, como você bem falou, virar de ponta cabeça, até mesmo uma cambalhota. Era tão normal ver uma criança dando uma cambalhota que hoje em dia poucas conseguem fazer isso naturalmente. E aí a hora que a gente entende a ciência, né, então a gente tem aí um objetivo de falar um pouquinho, né, do curso, a diferença da psicomotricidade para as outras ciências humanas é que ela, até por ser contemporânea, ela entende o ser humano de maneira tripolar, né, na relação entre os 3 domínios humanos. Então, quando eu coloquei aqui que nos 7 primeiros anos de vida, essencialmente, o desenvolvimento da criança acontece por meio do corpo, então eu estou falando do desenvolvimento psicomotor. Então, é o motor e o psíquico, que envolve o cognitivo e o afetivo, os 3 domínios humanos. Quanto mais a criança vive esse corpo, mais ela conhece de si, mais ela conhece do mundo, e não só está desenvolvendo a motricidade. Então ela está desenvolvendo a motricidade, mas ao mesmo tempo tendo noção corporal, noção espacial, amadurecimento neurológico, noção de formas, de cores, de dentro, de fora, por baixo, por cima. Então olha lá quanta noção que ela desenvolve para depois ela entender o que é tracejar em cima de uma linha ou pintar dentro de uma forma, por exemplo. E ao mesmo tempo, ela se fortalece, ela cria a sua personalidade e se fortalece emocionalmente. Então, quanto mais vivido for esse corpo, mais segura essa criança tende a ser. E aí, a gente extinguindo estas experiências corporais da vida da criança, a gente aumenta muito as chances do desenvolvimento de dificuldades, né, em qualquer um desses 3 domínios. E aí nós demos o exemplo do pendurar-se, do trepa-trepa, né, do escalar como um desenvolvimento de uma habilidade prensora, de tônus manual, mas isso a gente falou da ponta do iceberg. Porque a criança, quando ela está vivendo o corpo, aí você falou da cambalhota, mas eu vou continuar no exemplo do escalar. Ela está tendo toda uma organização tônica, e não é só tônus manual, de todo o corpo, porque se ela ficar muito tensa, ela não escala. Então ela precisa contrair e distender cada passo de uma maneira organizada. Esse tônus relacionado ao equilíbrio, então a organização vestibular, postural, então ela não solta o corpo para trás, ela traz o corpo aqui mais perto possível dessa mão. Aí ela começa a ter, inclusive, a sensação do próprio peso, noção de alavanca, então tudo isso que ela vai utilizar lá na frente. E aí é interessante que nós estamos falando, por quê? Porque essa criança, nesse período, ela está desenvolvendo para que, no futuro,
com o amadurecimento intelectivo, esse corpo passe a ser ferramenta do cérebro. Por enquanto ele está se desenvolvendo. Depois eu vou idealizar e realizo, se ele tiver sido estimulado. Né? Passadas, né? Perfeito. E aí, diante disso, nós estamos notando que uma única atividade simples que nós estamos citando, ela trabalha com toda a funcionalidade humana, seja da organização da tripolaridade, cognitivo, afetivo e motor, seja da neurofuncionalidade. Por quê? Tonicidade e equilíbrio, consciência do corpo, lateralização, porque a hora que eu escalo com uma perna é o outro braço oposto que sobe, então a gente vai dissociando esse movimento, então braço direito com perna esquerda, braço esquerdo com perna direita, então isso vai fazendo com que os dois hemisférios cerebrais trabalhem coordenados, de maneira independente, mas ao mesmo tempo coordenados por uma funcionalidade. Nós estamos falando aí de uma organização espaço-temporal, né? Porque você tem aí uma noção de altura, você tem uma noção de uma mão depois da outra, um pé depois do outro, isso ascendendo, depois descendendo, de lado. Então, assim, é toda uma organização neurofuncional importantíssima para que lá na frente a gente fale assim, olha, então agora parou, sente e presta atenção. Sem uma organização corporal prévia, dificilmente a criança vai ter uma organização postural para gastar o menos energia possível e manter por mais tempo a sua atenção numa sala de aula focado para produzir todos os raciocínios necessários para a aprendizagem. Isso depois é refletido até também na leitura, na escrita. Dominou essa relação de direita e esquerda, cima, baixo, dentro e fora, ela vai entender depois, por meio de prática, que a nossa leitura, a nossa escrita é sempre seguindo uma sequência da esquerda para a direita e de cima para baixo. E aí ela vai conseguindo fazer a letra bastão e depois a letra cursiva, que é tão importante e solicitada em algumas escolas ainda, né? Essa mudança, essa transição de tipo de escrita. E muitas vezes isso daí é passado batido. As professoras não conseguem, às vezes, associar isso, né? Perfeito, perfeito. Então, hoje a gente está no movimento, né? A psicomotricidade aqui no nosso país, ela vem avançando significativamente, por hora avançando na disseminação do saber, o que é, então a descoberta sobre. Então, a área da educação, eu acho que é a que mais está avançada nesse conhecimento, mas nos últimos, pelo menos 5 anos, eu vejo isso tomando uma proporção mais robusta na área da saúde, na área médica, tanto que hoje a gente tem muitos psiquiatras e neurologistas que encaminham para um trabalho psicomotor, porque antigamente, vai para o fisioterapeuta, aí vai fazer terapia ocupacional. E aqui eu não estou desmerecendo nenhuma dessas áreas. Em muitos casos, precisa do trabalho integrado de todos esses profissionais. Então, assim, a gente tem um processo significativo de avanço, porque há o reconhecimento científico da importância desse olhar para o desenvolvimento integral da criança. Então, aí nós estamos falando aí da lateralidade, na relação dela com a escrita, né? Então, eu faço esse movimento aqui, dependendo de como vocês estiverem vendo aí, que eu não sei se o vídeo está espelhado, é o número 3, ou então é a letra E maiúscula cursiva. Legal. Então, para um lado ele é 3, para o outro é a letra E. Agora, se eu fizer dessa forma, ele é um M. Se eu fizer dessa forma, ele é um W. Então, dependendo da posição desse código linguístico, dessas duas montanhas, o significado é completamente outro. Agora, quem não tem noção de lateralidade, que está ligado ao corpo, então frente, trás, em cima, embaixo, direita, esquerda, não consegue transferir isso para o espaço, muito menos para o papel. Logo vai ter da mesma forma o cérebro dessa criança. B, D e Q, né? É isso. Então a gente tem lá, né, na letra de imprensa o D, o P e o Q, que é um pauzinho com uma barriguinha, só que cada um, né, tem um posicionamento, ou à direita ou à esquerda, superior ou inferior. Então, para eu entender códigos linguísticos, eu preciso ter uma neurofuncionalidade bem desenvolvida.
E isso não tem outra forma de desenvolver a não ser por meio do corpo. Logo, não é à toa que há um aumento significativo na abertura de cursos de especialização em psicomotricidade. Aqui no nosso país, a ciência já está reconhecida como profissão, vai completar 2 anos. Logo, há uma facilidade, uma maior disseminação do profissional psicomotricista, mas ela ainda é uma especialização, né? Ela ainda não é uma graduação. Mas, por sua vez, nós temos extrema condição, né, de trabalhar e atuar cada vez mais, não só na área da educação, como na área da saúde. Então, lá na educação, né, como papel do profissional, né, de um educador, seja ele um pedagogo ou um educador físico, num trabalho que respeita as fases maturacionais e, por isso, gera um desenvolvimento mais harmônico e equilibrado desses 3 domínios. Então, pensando na escola ideal, essa criança tem horas significativas de vivências corporais, estas elaboradas para o que ela precisa para aquela faixa etária. Então, o nível adversário é muito um trabalho vestibular, de organização postural, né, de uma dinâmica global. Agora, entrou na educação infantil, a gente já começa a dirigir isso para um trabalho mais coordenativo, mais prático, né, com significado. Claro que no início ainda tem uma certa vivência mais experimental, mais sensorial, mas você vai conduzindo para um trabalho mais intelectivo, agora ainda muito dependente dessas experiências corporais, para que haja esse desenvolvimento, mais uma vez, dizendo, reforçando, para prevenir dificuldades futuras. Então já trabalhei com N casos, que a criança já estava há 2 anos fazendo trabalho de reforço escolar, já tinha passado por terapeutas da área da psicologia, da psicopedagogia, e a gente só conseguiu ajudar essa criança efetivamente quando nós voltamos lá atrás e resgatamos toda a organização psicomotora. Porque a hora que você organiza a psicomotricidade, a neurofuncionalidade dessa criança, o cérebro, o córtex cerebral dela fica liberado para as funções superiores. Então, aquilo que é de organização motora, de organização prática, está automatizado. Então, o córtex dela passa a trabalhar com as informações mais complexas e abstratas do mundo moderno e da capacidade humana. Quando esse corpo não está bem desenvolvido, essa neurofuncionalidade não está madura, o cérebro tem que se dividir. Ora, ele tem que parar e pensar como fazer, ora, ele tem que pensar no que ele tem que fazer. E esse gasto de energia, ele é árduo para o processo inicial de aprendizagem, ele é frustrante, porque a criança está lá sempre sendo a última, sempre tendo que ser corrigida, sempre cometendo mais erros, e aí é uma bola de neve, porque ela vai se desestimulando, ela vai se desinteressando, os educadores vão se descabelando, meu Deus do céu, não sei mais o que fazer. Então a formação de psicomotricidade, ela vem a contribuir muito para a significação do trabalho educacional, porque muita coisa que nós fazemos hoje deve ser mantida, outras devem ser resgatadas, mas também com a formação de psicomotricidade a gente tem uma outro leque, uma outra abertura profissional, que é o trabalho mais ligado à área da saúde. Então, em hospitais, em centros de infanto-juvenis de estimulação, em terapia, em clínicas particulares, né, com terapias, que é o que eu venho desenvolvendo e atuando profissionalmente já há mais de uma década, né? Não vamos falar números, não vamos fazer conta aqui agora não, nesse momento. Não precisa, agora não. Senão também vai te entregar, né? Já tô alcançando, não, já alcancei a maioridade já com a psicomotricidade. É um bom sinal, né? Bastante experiência. Importante. Ô, Cris, até contribuindo um pouquinho com toda essa sua fala, teve um comentário aqui da Natália em relação à formação acadêmica do psicomotricista. O que acha que não deve faltar? Excelente pergunta da Natália. O que não pode faltar, muita coisa não pode faltar, né? Mas só um minutinho, eu não esqueci também da Kellen, que fez uma outra pergunta
mas eu acho que essa vem mais a calhar nesse momento atual, aproveitando o Tá. gancho da sua fala, tá? Olha, não pode faltar neurociência. Né? Vou tentar ser mais objetivo possível. Então, assim, o conhecimento neurológico, neurofuncional, todos os conhecimentos mais contemporâneos dos avanços, não só das pesquisas, mas dos exames médicos, do mapeamento cerebral, isso não pode faltar. Aí agora, junto disso, todo o conhecimento mais profundo do histórico científico, não é só da história da psicomotricidade, mas do histórico científico, da onde ela surgiu, quem foram as primeiras referências, né? Então, lá da psiquiatria, o porquê desse olhar desses psiquiatras na época para o corpo, que era negligenciado. Então, essa contextualização é muito importante para a gente entender não só a ciência em si, mas a nossa atuação, o nosso posicionamento dentro. Vou falar de mercado de trabalho, mas eu acho que o termo não seria mercado, mas dentro de uma equipe profissional. Então, qual é o papel do psicomotricista quando ele está trabalhando numa equipe multiprofissional? Né? Com fonos, com pedagogos, com educadores físicos e tal. Cada um tem um papel, apesar dessas ciências se convergirem. Né? Então, esses papéis se misturam um pouco. Né? O quanto ele pode contribuir, porque é interessante que hoje, e eu tenho sido vivido de maneira muito grata a isso, eu tenho alguns colegas médicos que, assim, olha, procura o Cris lá, o seu filho precisa de psicomotricidade, mas procura ele que vai te falar. E nessa relação, muitas vezes, eu levo coisas para os médicos e eles estão ali abertos para me ouvirem. Então, aquela hegemonia, aquela relação mais verticalizada, hoje, com o avanço científico, ela está mais horizontal. Então, assim, eu estou aqui para ouvir o médico, porque ele tem muito para me trazer, porque o que ele tem lá de exames, de laudos, me ajuda para compreender o que eu estou vendo aqui na funcionalidade, mas, ao mesmo tempo, a hora que eu levo essa funcionalidade para ele, ele fala, opa, peraí. E com isso, o próprio diagnóstico dele avança e melhora bastante. Isso faz toda a diferença, né? Quando a gente integra nesse trabalho interdisciplinar. Isso é muito bom também quando você gera um feedback para os pais, né? E aí eles acabam vendo isso ao longo das atividades. Perfeito. Bom, voltando aqui na perguntinha da Kelly, sou leiga no assunto, porém, como tenho um filho pequeno e principalmente no momento atual, como posso ajudá-lo com atividades realizadas dentro de casa? Quer começar? Nossa, de diferentes formas, Kellen, de diferentes formas. A primeira delas é brincando, né? Brincando sem muita preocupação. E a preocupação é em elaborar coisas e, ao mesmo tempo, preocupação com os riscos, né? Quando a gente está trabalhando com criança, nós temos por obrigação sempre zelar pela integridade física da criança, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode privá-la de vivências e experimentações, né? Uma linha tênue. Logo, ela não comentou a idade, falou filho pequeno, né? Então eu estou imaginando aí uma criança de 3, 4 anos. Vivências corporais, então pode brincar de se deslocar, né? Correndo de frente, correndo de costas, saltando em progressão, pulando no lugar. Então eu estou falando aí de dinâmicas corporais. Cambalhota é importante. Então, fazer a criança, eu não sei o espaço que ela tem, mas eu vou aí, desde pensando num espaço pequeno de uma sala, que divide espaço aí com o armário, com o sofá, até quem tem aí um playground, um quintal, uma rua. Né? Então, fazer a criança correr, saltar, virar cambalhota, se pendurar. Além disso, né, trabalhos manipulativos é importante. Então, brincar com jogos que a criança tenha que encaixar, que ela tenha que empilhar, né, rasgar papéis, amassar papéis, perfuração. Então, assim, a gente está aí recluso dentro de casa, muitas vezes fazendo parte das nossas compras via internet, logo elas chegam com caixas de papelões. Então, assim, uma caneta, um lápis, qualquer objeto que possa ser perfurador, fazer essa criança furar o objeto. Então, você trabalha toda uma organização coordenativa das
três principais articulações do braço, né? Ombro, cotovelo e punho. Então, se é uma criança ainda muito novinha, preensão palmar, movimento grosseirão ela vai fazer de ombro. Se é uma criança mais madura, é capaz dela inverter essa pegada e já ter um trabalho mais focado em cotovelo, né? Ou então até mais refinadinha. Então aí você já vê a criança colocar o dedão em cima, ou então ela já tenta fazer de outra forma, vai depender da densidade do papelão, do objeto perfurador, mas são exemplos. E aí eu passo a bola para você, que eu sei que você tem bastante aí também, pra você contribuir com a Kelly. A Kelly comentou que a criança tem 4 anos de idade. Então, Kelly, primeiro, eu estou na minha cozinha e eu vou te mostrar um pouquinho do espaço que eu tenho para brincar com meu filho. Moro em um apartamento. O Cris também tem uma criança, tem um menino, o Theo. Então, ó, tenta acompanhar aqui, ó. Olha o que eu fiz. Uma amarelinha. Tá certo que tem o carrinho ali no meio. Mas essas são estratégias que a gente acaba tendo para poder brincar um pouco mais. Semana passada eu tinha feito uma amarelinha holandesa, que é uma do lado, uma casinha do lado da outra. Então é um grande retângulo e aí tem o menos e o mais. Aonde tem o menos, você pula com uma perna só. Onde tem o mais, você pula com as duas pernas. E aí você tem que ir chutando a pecinha ou o punhadinho de tampinha que você faça, uma trouxinha, para a próxima casinha. E ela não pode ir para fora dessa próxima casinha. E é bem interessante. Que, por sinal, aprendi com um outro grande amigo, o Thiago aqui no Paçoca, no qual ele publicou um livro, Jogos do Mundo Todo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre outras culturas, está lá também o repertório de outras brincadeiras. Atividades manipulativas, a gente pode falar de um aviãozinho de papel. Você não vai pedir para uma criança de 3, 4 anos fazer um aviãozinho de papel, mas você, como adulto, já pode fazer ali o seu aviãozinho. E aí depois tem essa parte da apreensão, de como segurar um lápis. Acredito, Kellen, que o seu filho tenha, ou filha, desculpa, tem aí 4 anos, está começando a ter essa curiosidade de escrever, de pintar. Então você pode fazer esse trabalho para a criança poder ter esse primeiro contato também de como segurar da forma mais adequada o lápis. E como o professor Cristiano comentou, existem diversas outras pegadas. Então você vai refinando, você vai dando um direcionamento um pouco maior. E se você quiser, vou te ensinar uma outra atividade. Você vai precisar de um furador para fazer um furo aqui no avião. Estão vendo aqui, ó? O furo. Aí você pega um elástico de dinheiro, passa no meio dele, escolhe um lado e passa por dentro. Vai ficar desse jeito. O que você faz? Segura no elástico e aí você coloca o dedo. Pronto, virou um foguete. E aí ele vai cada vez mais alto e cada vez mais longe. Então você pode brincar dessa forma, que é muito mais legal também. Então aqui só estou passando algumas das brincadeiras. Brincar com barbante, tampinhas, enfim. São todos materiais que estão aí à nossa disposição. Então esses materiais que eles normalmente seriam sucata, que você poderia jogar fora, a gente acaba dando uma outra ação para esses materiais. E aí você tem um tempo muito maior de brincar com o seu filho, com sua filha, e tentar interagir. É muito mais simples do que a gente imagina. E até mesmo os pais que têm os filhos em casa, a partir de agora, então já tem algumas atividades diferentes para brincar, para fazer aí em casa. Legal, lembrar um pouco da nossa infância, né? Então, o resgate das brincadeiras de rua, coisas simples, né? A gente não precisa se preocupar. Hoje a gente está num mundo tão complexo e elaborado, tão tecnológico, que a gente tende a querer fazer coisas mais complexas, todas cheias de significado. Não. A relação, né? Eu tenho observado muitos casos aqui com quem eu trabalho, o ganho que tiveram nesse período, por incrível que pareça, mas que eu estou atribuindo a essa proximidade da relação familiar. Né? Então, só o fato de você se dedicar a estar ali 30 minutos por dia, né? Desligar do mundo e olhar só para o seu filho, né?
ter uma relação que a gente usa o termo aí do Valon, né, de diálogo tônico. Então tá ali à disposição, disponível, à vontade, sorrindo, se divertindo, acolhendo, ajudando, independente da brincadeira que for. Isso é psicomotricidade. Então, muitas vezes eu vejo, já vi a psicomotricidade reduzida a atividades pontuais, a técnicas. Só que ela é muito maior do que isso. Né? As brincadeiras, os jogos, os exercícios, as técnicas são ferramentas para o desenvolvimento psicomotor, que não é só a brincadeira, o jogo. Também é o afeto, é a construção simbólica, é o faz de conta. Ah, quer brincar em casa? Tá recluso? Outro dia eu brinquei em casa lá. Barraca, cabaninha, com edredom, aquele baita suador dentro daquela cabana lá e segue o jogo. Vamos lá, meu. E aí vai, e leva, e brinca, e faz de conta. Não, minha barraca tem TV, leva o celular pra TV. Fala, ah, não, minha barraca não tem não. Minha barraca é da idade da pedra. E, meu, e você vai pirando. A hora que você vê, não foi meia hora, foi 1h30, foi 2 horas. Né? Hoje a gente está com um horário um pouco mais flexível nesse sentido. Então é buscar aproveitar. Você sabe lá quanto a gente, até quando a gente vai ter e se nós conseguiremos manter. É um objetivo meu tentar manter um pouco mais esse tempo, mas não sei. A gente tenta, né, Cris? Verdade. Uma outra atividade que eu acabei fazendo aqui em casa com meu filho, para quem não sabe, o Rafael tem 3 anos, e aí ele tá naquele mundo da imaginação, do faz de conta, e assistir os desenhos diferentes, Patrulha Canina daqui, ali, enfim. Peguei rolinho de papel higiênico, peguei um um plástico transparente, coloquei em cima e desenhei. Aí desenhei alguns personagens, um fantasma, um cachorro, aí o cachorro ele começou a chamar de lobo mau, aí a gente começou a contar histórias. Ou seja, ambiente todo escuro, pega essas lanternas, né, que a gente acabou criando, e coloca a luz do celular. A imagem vai refletir na parede e a gente começa a contar histórias. Então, claro, utilizamos ali 2 lanternas, porque tinha o meu celular e o celular da minha esposa. A gente ia contando história, interagindo, e ele ia também participando dessa construção. Como você mesmo falou, ah, mas na minha cabana tinha uma TV. Não, na minha não tinha. Então a gente acaba brincando, interagindo, e era uma brincadeira que ia durar aí, eu imaginei, 10, 15 minutos. Meu, deu quase a noite inteira. Começamos por volta de umas 7h30, ele não queria mais tomar banho também, nem comer, não queria fazer nada, só queria brincar com a lanterna. Falei, cara, não tem. Você me fez lembrar, desculpa, Bruno, mas você me fez lembrar de outra brincadeira simples, cara, brincar com a sombra. Não, ilumina a lanterna, vamos lá, fazer o bichinho com a mão, anteninha, e vai. Isso. Não termina nunca. Se a gente ficar falando de brincadeira, nós não vamos acabar nunca. Não vamos. E aí, só para finalizar esse assunto, minha esposa ia mexendo os dedos, e aí o meu filho, o Rafael, queria também aprender e fazer o coelho, queria fazer os outros movimentos. O coração, para nós o coração é assim, né? Para o meu filho o coração ficou assim. Perfeito. Tá lindo, tá lindo. Então, aos poucos, a gente vai construindo essa coordenação, essa manipulação também por meio dessas brincadeiras. Não precisa de muito. É só usar a criatividade. E, claro, como você bem disse, se a gente for ficar falando das brincadeiras, teríamos inúmeras brincadeiras para abordar. E também eu preciso delimitar um pouco esse nosso tempo e falar um pouquinho também do que nós vamos oferecer nesse curso, né, da psicomotricidade, na pós-graduação. Você já deu aí uma bela explicação sobre a psicomotricidade, que envolve essa introdução, a avaliação psicomotora, as bases psicomotoras, que você também já disse, mas você não comentou uma parte, Cris. Até agora nós só estamos falando de criança. É só na criança que tem a psicomotricidade ou temos em outras fases? Excelente pergunta. O ser humano é um ser psicomotor. Então a gente muitas vezes, e na literatura, ouve muito falar da criança, do jovem, porque é quando está
eles estão se desenvolvendo. Então, a organização psicomotora está se desenvolvendo e amadurecendo. Importante saber e ter esse conhecimento profundo até para poder olhar para o outro extremo, né? Então, que é a vida do adulto e do idoso. Hoje a gente tem uma pesquisa muito grande, trabalhos belíssimos, não só fora do país, mas aqui no Brasil, de gerontopsicomotricidade. Então, que é o trabalho de organização, na verdade, de reorganização psicomotora dentro do envelhecimento, né? O período no qual a gente vai perdendo a funcionalidade. Então, o trabalho psicomotor com a terceira idade, com o adulto e com a terceira idade, é um trabalho que tem como objetivo principal fazer com que essa curva do envelhecimento ela seja o mais tênue possível, o menos acentuada, que ele não perca a funcionalidade, que ele não volte a ser dependente. E com o trabalho psicomotor você vai mantendo essa funcionalidade, que não é só mecânica. Ela também é psíquica. Volto lá no que a gente estava falando da origem. Então a relação é a mesma. A única diferença é que você está em dois extremos, né? E a formação do psicomotricista, ela é para atuar com o ser humano. Então a gente falou da educação, da terapia, né, infanto-juvenil, mas também é para trabalhar com adultos, em casos como eu nunca trabalhei diretamente, mas acompanhei trabalhos com adultos que vinham fazendo um tratamento por causa de anorexia, bulimia, por causa de uso de drogas, e aí não era só o trabalho com o psicomotricista. Então era uma equipe multiprofissional na qual era composta por um psicomotricista para, por meio do corpo, auxiliar e mudar questões que envolviam a autoimagem, né, ao senso de competência, a autoestima, para dar abertura a outros tratamentos ou até favorecer o resultado dos outros tratamentos, estes mais significativos e importantes em trabalhos como esse. Agora, com terceira idade eu já tive experiência, é muito gostoso. Hoje, profissionalmente, eu estou focado na criança e no jovem, mas tem muito campo para quem gosta de trabalhar, quem já trabalha com terceira idade, é uma formação imprescindível. Então, o campo é muito amplo também, né, de atuação. E até voltando em um comentário da Mel, foto, deve ser foto e vídeo, alguma coisa assim, desculpa se eu me equivoquei, ela comenta o seguinte: o importante é interagir e aprender ao mesmo tempo. Isso, na verdade, é para a vida toda, né? Assim como a Cássia Fitness também disse, às vezes a criatividade vem das próprias crianças. Não só da criança, mas do adulto, de uma forma bem ampla também, o idoso acaba resgatando essas outras atividades que lhe davam prazer, como a música, a dança. E aí nós também podemos ver outros trabalhos manuais que os idosos vêm desenvolvendo também, né? Então, acho que esse é um tema que nós poderíamos fazer outras lives para falar só sobre a gerontopsicomotricidade. Perfeito. E é assim, o que a gente não pode esquecer é que o ser humano é um ser psicomotor. Então, esses 3 domínios é do ser humano. Então, é regido pelo sistema neurológico. E essa neurofuncionalidade que a gente estava descrevendo, né, olhando ali para o desenvolvimento, focando na aprendizagem, ela é para a vida. Então, a hora que você vai dirigir um automóvel, na hora que você vai cozinhar, na hora que você vai planejar o seu dia seguinte, todas essas bases psicomotoras, essas estruturas neurofuncionais, elas estão em ação ali, subsidiando toda essa elaboração e execução da função que você está fazendo. Então, então o trabalho psicomotor é para a criança aprender melhor? Não, é para ela se tornar um ser, um cidadão, né? Para que ela tenha estrutura motora para realizar o que ela quiser na vida, para que ela tenha uma estrutura cognitiva que permita ela solucionar problemas, e aí os saberes ela vai adquirir ao longo da vida, na vida acadêmica, e que ela tenha um mínimo de resiliência e uma boa autoimagem para encarar os desafios, né, para se expor aos diferentes conhecimentos e desafios, mas também para que ela tenha resiliência para suportar as intempéries da vida. Então, aí só tentando concluir é isso.
isso, né? Então, a hora que você olha lá no idoso, é a mesma coisa. Começa a perder noção de espaço, se perde, às vezes, dentro de casa. Então, aí você vai mantendo ele ativo. Tá, ó, para. O que você está indo fazer? Ah, isso. Então, foca. E aí você vai organizando ele para que ele mantenha a sua independência, a sua autonomia, a sua funcionalidade, inclusive, de poder caminhar, de poder andar, porque aí a gente vai na heterogeneia, né? Então, você vai do topo à base. Então, ao ponto que, se a gente não cuidar, esse idoso vai chegar a um ponto, né, pelas questões neurodegenerativas, que ele precisa de um suporte. Seja o outro, seja uma muleta, uma cadeira de rodas, mas não é isso que a gente quer, nem que a gente almeje pensando em uma vida saudável, em equilíbrio. Ó, o Bruno entrou aí. Bruno é o parceiro, seu xará, o Bruno Guedes, meu amigão. Bonito o nome dele, hein? Então, na verdade, essas interações, elas devem ser das atividades básicas do dia a dia, mas também planificando para essa grande estruturação que é ao longo da vida, as suas ações, seus planejamentos, e que as pessoas também se tornem menos impulsivas, pensando um pouco mais antes de agir também, né, Cris? Perfeito, perfeito. Se tornem práticas. Exatamente. E aí, uma outra grade curricular que nós temos são os transtornos, ou as dificuldades, os déficits e também as inclusões. Quais são os grandes distúrbios que você acaba encontrando como psicomotricista? Primeiro para essa parte educacional e depois essa abordagem para a vida diária. Consegue falar um pouquinho? Sim, não, rapidinho. Quando a gente fala, por exemplo, em disgrafia, em disortografia, em discalculia, em dislexia, que hoje está sendo muito estudada e muito avaliada e acompanhada, para boa parte desses casos com os quais eu tive contato, a organização psicomotora ela estava a desejar. Então, isso faz com que a gente tenha a condição de inferir que um bom trabalho psicomotor vai prevenir as dificuldades de aprendizagem. Então, a disgrafia, a criança não tem dificuldade de registrar códigos linguísticos, mas ela sabe bater uma corda, ela já empinou pipa, ela anda de bicicleta, porque toda essa organização neurofuncional subsidia a grafia. Uma desortografia, puxa, está ligada à questão fonética, tá? Mas ela reconhece visualmente a questão da visoespacialidade, da visomotricidade, ela reconhece os códigos linguísticos, né? Ela tem consciência corporal para memorizar o engrama de cada um dos códigos linguísticos, a gente usa o termo engrama da forma, né? Própria dislexia, nós estamos aí chegando ao ponto de entender traços genéticos, né, um funcionamento diferente do processamento da informação no cérebro dos disléxicos. Mas, e aí eu não posso afirmar que a falta do corpo potencializou a dislexia ou esse funcionamento mais diferente do cérebro do disléxico impacta na organização psicomotora. Mas o que é relevante é entender que o trabalho psicomotor vai favorecer o tratamento do disléxico. Então, aí, olhando para a questão escolar, é esse. Agora, mais amplos em termos sociais, desvios de conduta, desvios de personalidade, né? Outros transtornos que envolvem, como o transtorno opositor desafiador, né? O desafiador opositor, TDO, TOD. Na época que eu fiz a minha formação, faz uns anos atrás, a gente chamava de TOD, né? Então, agora, todo mundo, o TDO, tá bom, TDO, transtorno desafiador opositor, não tem problema. Assim como as síndromes, né? Síndrome de Down, autismo, né? Síndrome de Tourette, no qual há uma necessidade multiprofissional de intervenção em vários momentos, mas há momentos que o trabalho psicomotor é primordial até para o avanço de outros. Né? O mesmo a parte linguística, a gente está falando da dislexia, ou a criança com uma apraxia de fala. A hora que você vai observar o corpo, a criança não sabe se equilibrar numa perna só. Então, toda a organização vestibular, troncoencefálica, vai gerar a liberação do córtex para as funções linguísticas e superiores. Por quê?
porque a postura e a ação motora ela está automatizada, sendo comandada pelo cerebelo. Então a gente precisa sim de olhar o papel do corpo na prevenção de transtornos, mas também na reeducação e na reabilitação de casos de síndromes, por exemplo. E faz toda a diferença, né? Quando você acaba tendo essa integração, não só do corpo, mas com o sistema nervoso. E isso é de grande valia. E aí, já fazendo um gancho, vem a parte da neurociência, que é uma outra parte que nós também desenvolvemos no curso. E aí nós temos as professoras Renata e a Regina, que também ministrarão esses conteúdos com grande maestria, falando sobre a neurociência aplicada na aprendizagem, a neuroanatomia, que aí vai justamente relacionar com essa abordagem que você acabou de citar. E por último, na nossa grade curricular, teremos as práticas psicomotoras, que aí nós teremos oficina do lúdico, o brincar e os seus desafios. Aí nós também teremos a psicomotricidade com abordagem prática na clínica, educacional e esportiva. O que você pode falar um pouquinho sobre isso daí, Cris? Sobre essas vivências práticas. Legal, Bruno. Aí... O que a gente pode propor para os alunos, esses desafios? É algo engessado ou é mais no dia a dia deles? O que você acha? Perfeito, perfeito. Bom, eu acho que até o pouquinho que a gente já falou já dá a dica, né? Nada muito engessado, né? Tudo muito mais vivido e aproveitado. Legal a hora que a gente olha esse leque, porque os recursos lúdicos, né? Os recursos esportivos, pré-desportivos, tudo isso vem a contribuir para a gente poder utilizar esse corpo como a via do desenvolvimento integral. Então, dentro do esporte, não seja para uma atuação profissional lá, mas seja como utilização do esporte como ferramenta. Então, é importante a gente entender isso. Dele como ferramenta está claro, mas pensando no psicomotricista, na formação, né, nas categorias de base dos diferentes esportes, então um olhar para uma organização dessa neurofuncionalidade e desse equilíbrio psicomotor. Porque com dificuldades emocionais, dificilmente uma criança ou um jovem tornar-se-á um atleta profissional. Agora, propostas, 1000, eu passo a bola para você, parceiro. Você que já deixou o material preparado aí, que eu sei, pô. Que isso. Estamos aprendendo ainda, pô. Bom, é surpresa, né? Então a gente deixa surpresa aí. Mas quando a gente fala sobre essa abordagem, tanto educacional, esportiva, dos jogos, as brincadeiras, claro, a gente vai tentar direcionar de acordo com a realidade das pessoas que estarão no curso com a gente. Não adianta a gente pensar num curso que é formado, direcionado só para educadores físicos e esquecer os pedagogos, esquecer os fisioterapeutas, fono, TO, enfim, entre outras áreas do conhecimento do desenvolvimento humano que estarão ali com a gente. Inclusive, a gente vai tentar justamente abordar essa relação. Qual a relação, os jogos e brincadeiras, a relação do corpo nesse amplo desenvolvimento? Como nós dissemos anteriormente, quais são as brincadeiras? Como a Kellen acabou perguntando, o que eu posso fazer com meu filho aqui em casa? A amarelinha, o aviãozinho, a lanterna, a cabaninha, o jogo da dama, trilha, enfim, diversas são as oportunidades que nós temos para desenvolver com os nossos filhos. E, claro, também no atendimento às nossas crianças, seja no ambiente educacional, no ambiente terapêutico, fazer uma cama de gato, trabalhar essa parte da oromotricidade, assoprar, fazer algumas outras brincadeiras, fazer bolinha na água, enfim. Diversas são as oportunidades que nós podemos dar
E aqui eu não vou dar todo o conteúdo, senão vai ficar difícil, né? Então eu só vou pedir para os... É só dar o gostinho. É É, só dar o gostinho. é só aqui um gostinho de quero mais. Então, se por É isso acaso os aí. interessados quiserem, entrem lá no site www.posusques.com.br e ali você vai encontrar a parte da psicomotricidade. E, claro, espero que possamos atender a todas as pessoas nesse momento. E também, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Estaremos aqui para ajudá-los nesses momentos finais da nossa live. Legal, Bruno. Eu vou aproveitar nesse caminho que você estava seguindo. Não sei se você ia me perguntar alguma coisa, mas para botar as pessoas para refletirem mesmo, porque eu estou formado em psicomotricidade. Vou fazer 19 anos como psicomotricista. Há 19 anos atrás, a psicomotricidade não era aqui no Brasil o que ela é hoje. Então, havia um desconhecimento significativo, uma dúvida grande. Tá, vou fazer a formação, mas e aí? Vou continuar atuando como um professor. Mas hoje eu vejo que isso está diferente, né? Então, as demandas são muito maiores. Eu conheço escolas aqui em São Paulo que a especialização em psicomotricidade é pré-requisito para contratação. Então, a ciência tomou um corpo importante. Então, eu estou falando aí de uma questão profissional, mas principalmente da contribuição do saber. O saber da psicomotricidade, como eu já falei hoje, dá muito significado, traz muita significação porque a gente faz como profissional na área da educação, na área terapêutica, tendo em vista que muitas das pesquisas e a origem desses saberes, das práticas didáticas, aconteceram de maneira empírica, né? Então foram com a vivência, com a aplicabilidade, e hoje, com o avanço neurocientífico, né, da neurociência em si e da psicomotricidade, que é uma neurociência, a gente tem aí os porquês, as respostas do porquê fazer, em que idade fazer. Então é muito comum a gente ver a reprodução de uma atividade durante 7 anos acadêmicos da criança. Não tem necessidade. Tem um período exato que eu vou fazer, depois eu posso até reproduzir, mas aí eu vou aumentando a exigência. Mas eu tenho que saber qual é o período crucial. Vou dar um exemplo simples. Tá? Para mim, nos manuais de educação física, tinha que estar lá. Brincadeira da estátua, em letras garrafais. Brincadeira da estátua é obrigatória para criança de 3 anos. A partir dos 3 anos. Ah, eu posso dar isso antes? Pode, mas o resultado e a imaturidade neurofuncional da criança não vai fazer com que ela atue integralmente. Agora, por que a partir dos 3 anos? Porque a neuromaturidade faz com que a criança esteja pronta para aquilo, mas principalmente por quê? Porque são 3 anos de vida hipercinética. Eu preciso ensiná-la agora a parar para. Parar para ver, parar para ouvir, parar para executar, seja uma ação de fala mais elaborada, a construção de frases, parar para não trombar, para manipular, para me organizar no papel. Então ela tem que parar. E eu preciso ensiná-la a parar. Uma das maneiras mais simples é brincar de estátua. E por aí você acaba estimulando o freio inibitório, que muitas das crianças hoje em dia não têm, né? Cris, infelizmente nosso tempo voou, já acabou, tenho aí apenas 1 minutinho. Respondendo a pergunta da Érica, se a live ficará gravada, sim, ficará. A Natália está querendo mais. Eu acho que o pessoal... Te marca mais uma. Te marca mais uma, eu faço questão. Acho que o pessoal gostou. E, então aí a gente pode até ver possibilidade de termos uma outra live. E aí a gente vai explicando um pouquinho mais. Mas essa, por ser a nossa primeira, eu acho que nós conseguimos atender as expectativas do pessoal. E claro, legal. De antemão já agradeço a todo o corpo docente que está aí à frente. Você, principalmente, Cris, por ter aceitado o convite. E também a USCS por nos oportunizar esse momento
de abordarmos aí a psicomotricidade. E, claro, falar também um pouquinho sobre o curso. Cris, muitíssimo Meu obrigado. irmão, valeu. Eu que agradeço o convite de vocês. Renata, tamo junto.